dia a mensagem da gravação é diferente. Gravação pendente, agora começou. Então, boa noite, ele faz a transcrição. Ele tem que desabilitar a transcrição, né? É chato. Deixa ele anotar tudo aqui. Então, boa noite, pessoal. 12 de novembro, 18 horas. Gostaria de agradecer a presença aí dos membros da banca, o professor Edson e o professor John Leno, banca do aluno Felipe Borges de Souza Chaves. Vai apresentar aí um trabalho na área de satisfatibilidade booleana, uma proposta de um resolvedor modular. Então, Felipe, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois vamos passar para a questão da banca sem limite de tempo, tá? Então, tá contigo a palavra. Beleza. Então, boa noite. Então, vou começar apresentando o tema do meu trabalho. A ideia é que o PlusSat seria a proposta de um resolvedor modular. O usuário vai poder alterar módulos do PlusSat enfim. Vamos continuar que a gente vai andando pelo caminho. Antes de iniciar, eu queria só discorrer sobre como vai ser a apresentação. Eu vou primeiramente só apresentar a problemática, a estrutura lógica que eu estou trabalhando, e aí a gente pula para propostas com exemplos e ilustrações da execução do resolvedor, certo? Então, para iniciar, eu vou definir o que é o problema de satisfabilidade, certo? Praticamente, o problema de satisfabilidade é dado uma expressão lógica, se é possível a gente encontrar uma valoração para essa expressão de forma que ela fique verdadeira, né? Se a gente encontrar uma valoração que faça essa expressão ser verdadeira, quer dizer que ela é satisfatível. E se a gente não encontrar nenhuma valoração possível que a torne verdadeira, ou torne a expressão lógica verdadeira, a expressão é insatisfatível, certo? Então, apenas a título de exemplo, a primeira expressão aqui, P ou Q, ela é satisfatível, porque se a gente colocar P ou Q como valor verdadeiro, a expressão se torna satisfeita, verdadeira, desculpa. E a segunda expressão, P, AND, não P, né? P e não P, na verdade, é insatisfatível porque, independente do valor de P que eu coloque, falso ou verdadeiro, a expressão ainda vai ser falsa. Então, são dois exemplos aí de expressões satisfatíveis e uma não satisfatível. Eu vou estipular aqui que o nome que eu vou dar para a coleção de variáveis, o conjunto de valores para essas variáveis, eu vou chamar de interpretação, para ficar um pouquinho mais fácil nas definições e no nosso papo. E com essa definição de interpretação, a gente pode determinar o número de possibilidades que uma expressão lógica tem. Então, como cada variável da expressão ela pode receber dois valores e você tem n variáveis, você pode ter até 2 a n interpretações de uma expressão lógica. Dessa forma, você tem você teria que procurar dentre as 2 elevado a n interpretações, ao menos uma que satisfaça a fórmula. E o problema que um resolvedor SAT procura resolver no caso, se a expressão for satisfatível, de encontrar ao menos uma expressão que torne a fórmula verdadeira. E no caso de não ser satisfatível, de buscar nesse espaço o mínimo possível para que ele possa determinar com consistência de que essa fórmula não é satisfeita. Certo? Então agora eu vou partir para a definição da lógica booleana. Expressões lógicas, no geral, elas são compostas por proposições, e as proposições são divididas entre simples e compostas, sendo as composições compostas apenas proposições simples combinadas, né, por operadores lógicos. E na lógica, no geral, a gente tem vários operadores de implicação, equivalência, etc.,
Porém, na lógica booleana proposta por Boole, a gente tem apenas 3 conectivos lógicos: a negação, a disjunção e a conjunção, que é o grupo lógico que eu vou estar trabalhando. Apesar de ter um número de operadores diminuto, você ainda pode fazer qualquer expressão lógica, escrever qualquer expressão lógica apenas com esses 3 operadores. Como, por exemplo, aqui a gente, a implicação A implica B é equivalente a não A ou B, utilizando apenas os operadores booleanos, certo? Então, não existe um limitador, é apenas a transformação que precisa ser feita anteriormente. Então, agora eu vou pular para a proposta, e durante a proposta eu vou colocar os exemplos do resolvedor, da execução do resolvedor, certo? Então, o que é o Plusat e qual a estrutura dele? A ideia do Plusat é que a gente vai ter vários módulos do algoritmo, de um resolvedor separado, e alguns desses módulos eles vão ser módulos estáticos que o usuário não vai poder, o usuário da lib não vai poder modificar. E alguns outros módulos, que são os módulos de extensão, ele vai ser passível de modificação pelo usuário. Isso aqui é uma diagramação básica do que são esses módulos, certo? Então, os módulos em preto aqui, a fórmula CNF, valoração, retrocesso e existência de cláusulas, são módulos estáticos, ou seja, o código da própria lib que vai lidar com isso, o usuário ele não vai poder alterar esse código, porém, a partir dos outros módulos, ele pode alterar o comportamento de alguns, e o que eu vou exemplificar mais à frente. E os módulos em cinza, eles são os módulos de extensão, que é o que o usuário vai poder modificar no resolvedor e implementar da maneira que achar melhor e tudo mais. Então, a gente só vai oferecer essa estrutura base e a interface do módulo de extensão. O resto é por conta do usuário. Certo? Então, primeiramente, eu vou passar pela estrutura interna e explicar um pouquinho de como é que funciona esses módulos e o que é esperado de ter em cada um deles, e depois a gente conversa um pouco sobre a estrutura externa. Então, o primeiro módulo que eu quero conversar um pouco é sobre o módulo da fórmula, que é o que efetivamente é como a gente representa e guarda a fórmula, a expressão lógica. Primeiramente, a gente precisa, o resolvedor ele vai trabalhar com um formato de expressão lógica específico, que é o formato CNF, que é o Conjunctive Novel Form, que é o formato que está aqui na tela. Nesse formato, as fórmulas conjuntivas, elas são compostas pelas variáveis da fórmula. No caso aqui, a gente tem P e Q, que são as duas variáveis desta fórmula. Os literais, que são a forma com que as variáveis aparecem nessa fórmula. No caso, a gente tem P, não Q e Q, são todos literais, porque, por exemplo, o P, a variável aparece negada e não negada. As cláusulas, que são as disjunções entre parênteses ali. Então, uma cláusula, ela são essas estruturas em parênteses, onde tem a disjunção dos literais, e a conjunção das cláusulas, que é o que forma a fórmula completa. A gente já pode tirar algumas propriedades daqui, como, por exemplo, se uma cláusula todos os literais de uma cláusula for declarados como falso, a fórmula inteira ela também é declarada como falsa. Então, para que a gente consiga satisfazer, para que uma fórmula CNF ela possa ser satisfeita, todas as cláusulas elas precisam também ser satisfeitas, certo? E essa representação, para facilitar para a gente aqui na visualização durante a apresentação, eu vou estar utilizando a representação de conjuntos, que
praticamente é o mapeamento daquela fórmula, só que mapeando ela para conjuntos, fica um pouquinho mais fácil da gente verificar satisfabilidade e insatisfabilidade, assim como eu vou mostrar no módulo posterior. Por último, ainda no módulo da fórmula, a gente precisa representar o arquivo CNF de alguma forma, e o formato escolhido é o formato de MaxCNF, é um formato muito difundido entre os resolvedores SAT, que é o formatozinho na caixa em cinza aqui, onde você tem um cabeçalho com a definição do problema, que é a segunda linha, e as linhas com as definições das cláusulas, que são todas as linhas a seguir. No meu texto tem ali a definição melhor de como funcionam os comentários e como você consegue repartir as linhas em uma cláusula em múltiplas linhas, mas o resumo da ópera é essa aqui. Esse é o mapeamento da fórmula acima na caixinha cinza. Como eu citei anteriormente, a validação de satisfabilidade é outro módulo interno, e aí é onde vem a representação de conjuntos, é onde ela ajuda a gente um pouquinho mais, porque no momento que eu tenho uma cláusula que eu já resolvi ela, eu posso apenas retirar ela do conjunto da fórmula temporariamente, como é o caso à esquerda. Ali no caso a variável P foi valorada verdadeira, então agora como a fórmula CNF é P ou Q, essa cláusula ela foi resolvida, então eu não preciso mais me preocupar com ela, então eu posso até mesmo retirar ela do conjunto. Como eu retiro do conjunto a cláusula, a fórmula ela vira um conjunto vazio, e assim a gente sabe que a fórmula foi satisfeita. À direita, a gente tem um caso de insatisfabilidade, onde aqui a gente avaliou P e Q decidiu P e Q como falso, e dessa forma a gente não pôde retirar a cláusula, porque todos os seus literais foram valorados como falso, então a gente não consegue retirar, porque ela não foi satisfeita. E dessa forma, a gente tem no conjunto da fórmula o conjunto vazio. Então, quando a gente tem um conjunto vazio na nossa fórmula, a gente sabe que é insatisfatível porque uma cláusula não foi satisfeita. Então, fica um pouquinho mais simples de visualizar e de trabalhar dessa forma. Ainda na estrutura interna, o último módulo é a busca e o retrocesso, os últimos dois módulos aqui, eu vou explicar ambos juntos. E é efetivamente aonde acontece as decisões dos valores das variáveis da expressão lógica. Então, para fazer a busca da valoração da expressão lógica, o DPLL ele constrói uma árvore de decisão, ele vai fazer um DFS numa árvore, uma busca por profundidade de uma árvore, escolher uma variável por vez e decidir uma valoração. No momento em que alguma valoração torne a fórmula insatisfatível, o DPLL fica responsável por retroceder essa decisão e tentar um outro valor, né, para realizar a busca até que ele encontre uma valoração satisfatível ou não. A seguir a gente vamos mostrar um exemplo disso. Então, a mesma fórmula que eu apresentei anteriormente, eu vou executar o DPLL aqui nela. A primeira variável que eu vou escolher é a variável P e vou valorar ela como falsa. Então, valorando essa variável como falsa, eu preciso realizar a decisão, então eu registro a decisão numa pilha, que é a estrutura no meio, e à esquerda a gente consegue ver o resultado dessa decisão. Então, substituindo o valor dos literais, a gente vê que a fórmula ficou insatisfatível. Então, como ficou insatisfatível, eu preciso retroceder dessa decisão e tentar uma próxima valoração para essa variável. Então, eu faço o retrocesso da variável P como falsa e agora eu decido ela como verdadeira. Decidindo ela como verdadeira, a gente não chega a uma fórmula insatisfatível mais, ela está no estado indeterminado. Então, onde a gente só tem uma cláusula agora.
como a gente ainda não sabe se é satisfatível ou não, a gente precisa decidir uma outra variável. Então a gente pega a outra variável que existe, que no caso é a Q, e vai realizar a decisão do valor dela. Como convenção, vou decidir que o valor dessa variável é falso, e decidindo que essa variável é falsa, o literal dela fica verdadeiro e eu posso remover a cláusula, assim deixando a fórmula satisfeita. Aqui já pararia a execução, porque o algoritmo já conseguiu determinar que essa fórmula é possível, é SAT, ela é satisfeita, ela é satisfatível. Mas só a título de exemplo, eu vou valorar também o Q como verdadeiro, para a gente ver que essa branch ela é insatisfatível. Então, essa é a árvore de decisão que o DPLL realiza. Então, esses são os módulos internos que a gente discutiu até agora. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os módulos internos. Então, tudo que a gente discutiu até aqui funciona dessa maneira que eu expliquei, e os módulos externos, a partir de agora, pode ser criado pelo usuário. Eu não vou mostrar as consequências de implementação de cada módulo, mas eu vou dar um exemplo no final e discutir o que pode ser implementado em cada módulo. Então, os módulos de extensão do PlusSat são o módulo de pré-processamento, que ele acontece antes do processamento da fórmula CNF, então onde o usuário pode criar algum mecanismo de remoção de cláusulas tautológicas, remoção de cláusulas duplicadas, variáveis que talvez não influenciem no resultado final e tudo mais. Então aqui é o espaço para o que o usuário pode ter para criar qualquer pré-processamento que ele queira fazer antes de efetivamente rodar o DPLL. Tem um módulo de heurística de ramificação, que é um módulo que ele ajuda que ele determina como o DPLL vai escolher a próxima variável. Então, quando a gente estava explicando ali as escolhas das variáveis que o DPLL faz, é esse módulo responsável por isso. Então, ele muda efetivamente o comportamento do DPLL. Ele muda a forma da árvore de decisão do DPLL. E é muito importante, a importância desse módulo está em que, dependendo da forma da escolha, da ordem da sua escolha, naquela árvore você pode encontrar uma interpretação satisfatível mais cedo ou mais tarde, ou a árvore de decisão pode ficar maior, com mais níveis e etc. Então, ter uma boa heurística impacta diretamente na performance do seu resolvedor. Então, esse módulo aqui ele é dedicado à implementação dessas técnicas, onde o usuário vai poder testar e brincar com o que quiser aqui, fazer os testes das heurísticas que ele achar mais interessante. E, por último, o módulo de extensão do PCB. Esse módulo ele é um dos módulos o módulo mais importante, na minha opinião, que é o que vai executar 90% é o que representa 90% do tempo em resolvedores modernos. Esse módulo ele roda depois da execução do DPLL, em que ele propaga a decisão para todos em que ele propaga a decisão do DPLL na fórmula, como a gente estava fazendo nas etapas anteriores. Então, a título de exemplo, vamos só ver como que seria a modificação de um módulo desse. Eu vou implementar aqui eu vou simular a implementação de um mecanismo de inferência. O mecanismo de inferência mais famoso é o de propagação unitária, onde você identifica cláusulas críticas e realiza a valoração automaticamente, sem passar pelo DPLL. Então, um exemplo, nessa fórmula, a terceira cláusula, se eu colocar o valor falso para ela, essa fórmula ela fica unsat, então o único valor válido para ela é verdadeiro. Então eu posso automaticamente inferir que eu tenho que colocar verdadeiro nessa fórmula e já tenho aqui
a resposta da aplicação desse algoritmo. Juntando a busca via DPLL com esse mecanismo de inferência, a execução, ao invés de gerar aquela árvore com três nós, três folhas, né, ela precisaria apenas executar 2 passos. Então, é uma mudança que o usuário está fazendo em um módulo externo que está impactando diretamente a execução do resolvedor. Bom, só como recapitulando as considerações finais, o PlusSat é um resolvedor modular, tem a estrutura interna que não é modificada pelo usuário, e a estrutura externa, a estrutura dos módulos de extensão, que podem ser modificadas, e a modificação desses módulos impactam diretamente o comportamento da estrutura interna também. E para finalizar, esse as atividades que eu vou estar realizando no TCC2 para terminar o trabalho proposto aqui, e a alocação dessas atividades está nessa tabela, sendo que o mês 1 inicia no primeiro mês do próximo semestre. Bom, esse é o final da apresentação. Obrigado, e agora eu passo a palavra para o Bruno. Obrigado, Felipe. Passou 1 minuto e meio aí da apresentação, acho que está ok. Eu vou passar agora a palavra para os membros da banca, que eu estou com um problema aqui, porque geralmente a gente escolhe o membro mais longe, mais distante, e os dois são da mesma unidade, né? O Edson e o John. Estava pensando em criar um critério mais aleatório, talvez quem tem o filho menor, mais doente hoje, mais doentinho hoje, doentinha no caso, né? Ou para o mais velho, eu não sei como é que está a situação. Se o John estiver ocupado, John, como é que está a sua situação aí com a Aliá? Está em casa? Está em casa, né? À disposição. À disposição aqui, Bruno, na hora que você quiser. Tá, então eu acho que vou passar primeiro para o John, depois eu passo para o Edson, só para garantir aí que tudo ocorra mais facilmente. Então, com você, John, sem limite de tempo. Beleza, então tá bom. Eu não vou demorar mais que 2h30, tudo tranquilo. Agradeço aí ao Bruno pelo convite, Felipe. Eu cheguei meio afobado, nem falei boa tarde, né? Boa tarde, Felipe. Parabéns pela apresentação. Queria começar dizendo que a ideia é muito boa, viu? Gostei bastante da ideia, né? Até estava pensando em fazer uma cópia para minha área, tá? Já fiquei aqui maquinando aqui na minha cabeça se tem a possibilidade de fazer algo parecido para minha área, né? Seria fazer uma estrutura de um software para problemas de otimização, né? Então, achei bem interessante, Bruno e Felipe. Parabéns aí pela proposta, achei muito bom mesmo. Bom, eu vou começar falando o seguinte, Felipe, gostei muito da sua apresentação e eu queria te dar já uma sugestão de cara, assim. Pensa na sua escrita do jeito que você pensou na sua apresentação. Tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você não falou desse algoritmo de busca do DPLL em nenhum momento antes de defini-lo, tá? Da sua apresentação. Por quê? Porque você sabia que a gente não ia entender nada se você não explicasse ele antes. Tá? Agora, no seu texto, você faz o inverso. No seu texto, você fala muito dos algoritmos sem antes defini-los. Então, né, nesse ponto, eu queria te dizer o seguinte, você está entrando agora numa área, né, uma área nova, né, para você, né? E que é uma área muito complicada para muita gente, tá? Eu sou capaz de dizer aqui que tanto eu quanto o Edson não é nossa área, né? E de nenhum professor da FGE, eu diria, né? E muito menos seus colegas. Então, é bacana que você sempre tome o cuidado de, conforme você for expondo os conteúdos, de ir definindo antes de falar, tá? Então, cuidado aí para você tomar no TCC2. Acho que vai te ajudar bastante no texto, tá? Outro comentário geral que eu queria te dizer é o seguinte: no seu texto, quando você for dar um tapa para o TCC2, para você prestar um pouquinho mais atenção no uso de vírgula, tá? A vírgula muitas vezes não tem regra para ser usada. Você usa vírgula, você tem poucas regras, né? Você tem que usar antes de uma conjunção adversativa, né? Que eu acho que fala, esqueci o nome, mas porém, mas, essas são regras, né? Padrões.
Mas o resto você usa quando você quer dar uma pausa, por exemplo, na sua fala. Então, se você não usar a vírgula adequadamente, às vezes fica meio cansativo de ler uma frase. Então, só para você ter isso em mente também, quando você for dar um tapa para o TCC2, alguns lugares eu apontei, mas outros você vai pegar o espírito da coisa. Tá? O que eu queria comentar pontualmente do seu texto? Algumas poucas coisas, o resto depois eu vou te encaminhar uma versão comentada do PDF, tá? Uma coisa que se costuma fazer é criar uma sessão de fundamentação teórica e colocar tudo que você vai falar de teoria lá dentro. Então, a minha sugestão, aí é uma coisa que você vê com o Bruno depois, tá? Mas a minha sugestão seria você colocar as sessões 2 e 3 dentro de uma fundamentação teórica, tá? Que aí ia ficar bem no padrãozinho da ABNT, né? Que seria, a ABNT prevê introdução, fundamentação teórica e resultados e conclusão. E aí dentro da fundamentação teórica você joga tudo que você quiser, receber toda a teoria. Mas o jeito que você fez também não está ruim, tá? E eu não sei o quanto nós temos que cumprir regras da ABNT. Então é só uma sugestão aí para vocês pensarem, né? Agora, por exemplo, na página 16 do seu trabalho, você define um algoritmo, né? Não sei se você está com o trabalho aberto aí. Você está com ele aberto, beleza. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver, né? Deixa eu ver, 16 aqui. Isso, aí mesmo, esse algoritmo. Qual é o algoritmo? É DPLL, beleza. Isso, Cara, assim é legal, porque o computeiro tem a mania de programar assim, né? Mas para um trabalho, ainda mais com um cunho relativamente matemático, como é o seu, tem uma forma de exposição de algoritmo que ela é muito mais interessante. Que é o seguinte, ao invés de você usar um pseudocódigo mesmo, que é muito mais próximo do código, programação, existe uma forma que você apresenta que é muito mais próximo da receita de bolo. Tá? Primeiro, pega os ovos e junte numa tigela, tá? O cara não vai escrever a receita assim, tigela recebe, empilha ovos, né, entre parênteses. Não, você vai contar com palavras. A minha sugestão é que você pegue esse algoritmo e o outro que tem, são dois que eu notei no seu texto, e tente tirar eles desse formato if, else, com um monte de linguajar já de programação, e tente contar com palavras. Tá? Por exemplo, se meu conjunto... Você começa assim, defino o conjunto das minhas proposições e cláusulas, não sei o quê. Aí você começa, se meu conjunto for vazio, então eu retorno o SAT. Tá? Mas aí você conta isso com palavras, tá? Você evita de usar if, else e tal. Tá? E aí, conforme você vai contando os passos com palavras, você vai ver que vai ser um desafio maior para você explicar. Porque você vai ter que explicar de uma forma contando para a pessoa entender. Tá? Claro que você não precisa falar de uma interseção de conjunto, essas coisas é de praxe, né? Mas quando você for colocar isso em palavras, vai ficar mais desafiador e vai ficar mais claro para quem lê. Tá bom? Então, se você conseguir fazer isso no TCC2, acho que fica mais bacana, porque o código assim, para entender, é complicado, viu? Mas é mais difícil, né? Principalmente para quem está por fora da solução, né? Acho que ajudaria bastante. Até para você pensar que futuramente colegas seus vão olhar seu trabalho, né? Até porque você está desenvolvendo um framework, né? Podemos dizer assim, praticamente um framework que você está desenvolvendo. Então, se amanhã depois o Bruno falar assim, beleza, agora eu vou pegar um aluno TCC para estudar uma heurística de ramificação. O cara vai usar seu framework, tá? Que já está prontinho, maravilha. Aí o cara vai estudar 5 heurísticas de ramificação diferentes e compará-las. O que eu estou usando? Eu estou usando o framework que o Felipe propôs, tá? Então, o cara vai ler o seu trabalho, vai citar o seu trabalho. Então, a sensação que eu tenho, o Bruno é bem fã desse tema, né? Ele adora esse tema. Então, provavelmente, o seu é um precursor, né? O seu vai ser um framework que você está propondo e que outros colegas seus vão usar para variar os módulos que você está deixando livre. Tá? Eu podia apostar aqui um dinheiro com o Bruno que ele vai fazer isso daí nos próximos semestres, tá? Então, tenta sempre ser bem claro, pensando no sofrimento dos seus colegas, tá? O quanto você sofreu para entender o que você chegou até aqui, que não é fácil, né? Porque é uma coisa nova, né? Bem distinto da sua área, é um desafio, né? Então, tentar dar essa contribuição para os seus colegas. E o último que eu queria comentar é só um detalhe técnico mesmo. Técnico não, né? Detalhe textual, tá? Da página 22... Um pouquinho para baixo. Isso. Aqui. Acho que lá no último parágrafo.
Aí, dá um zoom para eu ver aqui. Isso, olha lá. Tá vendo que você fala algoritmo 2, fórmula 3.1, não sei o que, figura 6, tá vendo? Eu escolhi essa aí porque você cita um monte de coisa. Geralmente, o que a gente faz em textos, Felipe? Aí é uma coisa também que você tem uma ideia com o professor Bruno, mas geralmente o que a gente vê é assim, figura, por exemplo, figura 6. Geralmente a gente usa figura com letra maiúscula, F, tá? Com F maiúsculo. Então, figura seria com F maiúsculo, algoritmo com A maiúsculo, se você tivesse tabela, seria tabela com T maiúsculo. Uhum. A única exceção a essa regra são equações. Por exemplo, quando você fala fórmula 3.1, o que se faz de praxe? Você fala 3.1 entre parênteses. Aí todo mundo vai entender que aquilo é uma equação, a equação 3.1. Uhum. É a única exceção a essa regra. Agora, todo o resto, você sempre fala algoritmo 2, seção sempre com S maiúsculo, número da seção. Então, eu identifiquei também ao longo do seu texto algumas coisas que você fala assim, como usado no 3. E você nem fala o que é o 3. Eu entendo que tem o linkzinho do LaTeX e tal, mas não está dentro de uma forma padrão, tá? Sempre você cita qual o objeto textual e sempre esse objeto textual com a primeira letra maiúscula. E aí, salvo as equações. As equações você coloca só o número entre parênteses que já todo mundo vai entender, tá? Esse é o padrão que se usa em textos desse tipo. Uhum. Tá bom? Eu só estou comentando isso, eu anotei no seu texto, mas estou comentando que talvez a anotação não fique tão clara. Então, para você, a hora que você bater o olho na anotação, você vai falar, eu lembro que o professor falou mesmo para usar assim. Tá bom? Beleza. Bom, os comentários são mais esses, tá? Demais, eu acho que é uma proposta bem bacana, assim, analisando o mérito da proposta, eu acho que é bem promissora, eu acho que está cabível dentro da sua implementação, desde que você consiga, de fato, entender e implementar esses algoritmos que você tem que implementar, né, que fazem parte da estrutura básica do seu PlusSat, mas eu acho que está bem, dependendo do tempo que você vai dedicar no semestre que vem, tem que ser um tempo razoável, né, porque a hora que você for implementar, você vai encontrar problema, tá? Pode ter certeza. Essas coisas você nunca implementa de cara. Assim, você fala, beleza, vou implementar. Aí você senta aí numa tarde, tudo funcionando. Não, isso aí você vai implementar, vai ser até rápido. Aí você vai rodar, vai dar problema, vai cair em laço infinito, não vai convergir a solução. Aí você vai falar, que porcaria está acontecendo? Aí você vai ter que ficar debugando. Então, assim, o tempo que você vai ter a dedicar para isso é bastante, tá? Então, assim, nada de Natal, nem Ano Novo, tá? Nem dormir, tá? Aí você começa já amanhã mesmo. E manda ver. Mas, brincadeiras à parte, acho que você consegue, tá? Dedicando um tempo razoável. Não sei como tá as suas disciplinas e tal. Você tem disciplina ainda para fazer semestre que vem? Tem algumas, mas não vai ser tão puxado assim, só 2. E você faz estágio, né? Acho que eu já fiz um termo de compromisso seu. Beleza, eu lembro dos alunos que eu faço, são muitos, mas eu recordo assim vagamente. Então tá bom, cuidado com o seu tempo, né? Não se mate, né? Calcula aí umas 40 horas semanais, né? E divida bem o seu tempo para que você não fique estafado, né? Porque senão chega no meio do semestre e você perde o pique, deixa a peteca cair, aí é ruim, né? A gente não quer ver você no TCC2, por exemplo, desistindo no meio do caminho. Não é legal para você, nem, né? A gente quer ver você chegar no final. Então, cuidado com o seu carga horária, né? Se você vê que está pesado, tranca uma disciplina, deixa para depois, ser jovem, não precisa ter tanta pressa assim, não. A gente não espera que o mundo acabe no ano que vem ainda não. Tá bom, Felipe? Aí o resto, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Gostei bastante da sua apresentação. Então, essa lógica que você usou para a apresentação, usa para o seu texto, que é sucesso. Tá bom? Agradeço novamente o convite aí ao Bruno e ao Felipe. E devolvo a palavra aí para o Bruno. Obrigado, viu? Ok, obrigado, John. Ótimas considerações para levar tudo ao pé aqui. E agora passar a palavra ao professor Edson Alves. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Estava aqui acompanhando as colocações do John, né? E só uma observação. Criança é o bicho mais fantástico do mundo, né, John? Mesmo doentinho, eu estou vendo ela conversando, fazendo as coisas no fundo. Não sei se estava percebendo, mas a gente estava acompanhando ela aqui, participando da sua arguição. Tá aqui, dando risada, dançando, gosta de dançar. Pensando, vou falar para ele. Quem não conhece pensa que nem está doente, né, John? Menina fantástica, Pois é. E pelo que eu vi, ela vai ser, como eu te falei, quando tiver a oportunidade de botar nossas meninas juntas, vai dar muito certo. Porque pelo que eu vi aí da conversinha dela, é igualzinha a minha pequena, que para cada 2 palavras, 3 é papai, né? Vai derrubar então tudo também. Né? Se for arteira igual a minha, olha, não, vou te falar. A outra que me chama o tempo todo. Quando eu tô trabalhando aqui, tem que botar ela lá na ponta, que senão é a mesma coisa, é papai o tempo todo aqui. Mas é ótimo, né? Só
o pequeno desvio aqui da rota. Deixa eu aqui organizar minhas notas. O Bruno disse que não tem tempo, né? Eu acho que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não, mas é porque eu fui fazer uma leitura aqui, Bruno, eu anotei 35 pontos de questionamento aqui. Fica à vontade, professor. Eu vou pular alguns aqui para não ficar muito cansativo. Mas vou começar como eu comecei hoje cedo, Bruno. A gente estava numa banca, né? A gente estava numa banca mais cedo. Mas no caso, eu estava na qualidade, na posição inversa, né? Na verdade, a banca eu estava agora um pouco com o John. Começa falando dos potenciais, das partes positivas do trabalho de vocês, né? Que tem 2 pontos aqui em destaque que eu acho bem interessantes, Bruno. Eu queria aqui destacar isso para você e para o Felipe, né? Para ambos aqui. Primeiro, pela escolha do tema, né? Que é interessantíssimo. Que eu sou muito ignorante desse tema, né? Mas minha ignorância ainda era maior e no tempo para cá eu deixei de ser um pouco menos ignorante. E a gente que estuda algoritmo como eu gosto, envolvido com maratona e tudo, a gente fica com a percepção errônea, né? Que existem muitos algoritmos a saber e poucos problemas NP, sendo que é justamente o contrário, né? A gente tem pouquíssimos algoritmos exatos e a grande maioria dos problemas que acontecem aí na prática são problemas NP, né? Para qual você não vai ter um algoritmo exato e você vai ter que recorrer às heurísticas, né? Então, esse tema é um tema que vale muito a pena ser trabalhado em vários aspectos, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, né? Porque isso faz parte de uma formação sólida, né, para os nossos estudantes. E eu acho que dentro das disciplinas pode ser que não tenha esse destaque devido, né? Então, eu achei bastante interessante, achei bastante pertinente o tema, né? Eu gosto bastante eu conheço pouco, né? Mas o pouco que eu vi que é muito interessante, talvez até mais interessante que os algoritmos em si, né? Porque a partir do momento que você não tem mais aquelas garantias que o algoritmo te dá, como é que você vai tentar, por exemplo, uma coisa que é difícil, é provar que a sua aproximação está dentro de um certo limiar de confiança, né? Que sua solução não é exata, mas ela está dentro das 20%, acha as soluções 20% próximas da solução ótima, isso realmente, depender do problema e da coisa ser provada, é matematicamente dificílimo, né? Então, realmente, um tema muito desafiador e muito interessante. Então, estão de parabéns aí pela coragem de escolher um tema dessa natureza aí que, como eu falei, tem uma relevância muito maior do que a gente pode ter a percepção inicial enquanto estudante, né? E a segundo ponto de destaque, aí eu achei que a coisa fica fantástica, porque quando você vai para um tema muito técnico, né, e eu participei de algumas bancas, já propus alguns assim, que não estão dentro da formação básica, a gente tem essa dificuldade inerente do tema, mas vocês conseguiram trazer a engenharia de software para dentro da proposta a partir do momento que você tenta propor uma solução modular, e para fazer essa solução modular ficar boa, ela vai ter que usar várias das técnicas que são desenvolvidas no curso de engenharia de software, né? Essa questão, tanto a nível de código, quanto a nível de arquitetura, nível de organização das coisas em todos os níveis, desde função até em módulo, então a coisa fica bastante interessante aí, muita oportunidade para que se traga aí os conhecimentos também da engenharia de software aí na proposição desse produto. Então, acho que aí foi um conjunto feliz, né, de tema mais abordagem que faz um TCC aí dos mais interessantes. Eu arrisco até dizer que com um pouco mais de trabalho aqui, dependendo até onde vocês vão, na questão de escopo, dá até para fazer um trabalho de pós, né, John? Fiquei com essa percepção que, de repente, poderia, aí, em algum momento, até avançar com um trabalho de pós-graduação. Então, ficam aí minhas colocações sobre a questão da proposta. Eu sempre vejo o TCC como uma proposta inicialmente, né? Então, acho que o tema e a proposta como toda é realmente excelente. Aí, claro, eu fui fazendo umas anotações aqui em relação à leitura do tema. Deixa eu não confundir aqui os papéis. Está aqui, do Felipe Borges, essa daqui. Então, vou passando algumas delas rapidamente, Felipe, no sentido de tentar contribuir, principalmente, isso aí eu vou concordar com o John, na redação do seu trabalho. A sua apresentação faz mais justiça ao seu trabalho do que a redação, né? E vou até, aliás, um off-topic aqui, Felipe. Eu sei que você estudou boa parte do seu curso aí, você se dedicou ao estudo da IA, e agora no TCC você não está fazendo TCC de IA, eu me surpreendi pela escolha do tema, né? Porque eu imaginei que você fosse continuar nessa área. Algum motivo em particular? Bom, tem um motivo particular, assim, eu tentei fazer... Não precisa detalhar se for coisa pessoal, né? Eu tentei fazer... acadêmico, sim, se for pessoal, não precisa entrar no método, não. Pelo seu sorriso, eu já deduzi que você não quer detalhar, não precisa, de fato. Mas eu vou fazer um resumo por cima, mas praticamente eu sempre gostei de IA, mas eu também, como desde o início eu faço as matérias de estrutura de dados e sempre gostei também de estrutura de dados. Mas o meu coração, assim, sempre esteve em IA mesmo. Também pelo mesmo motivo que você estava falando ali, de que tem a complexidade dos algoritmos inexatos, né, das otimizações e tudo mais. Mas aí eu tentei fazer um TCC em IA e enfim, as coisas não deram certo. Não cheguei nem a apresentar o TCC por... enfim, questões da vida. E aí eu falei com o Bruno que, no caso, a satisfabilidade tem uma pitadinha de inteligência artificial ali, mas é uma inteligência artificial muito, muito diferente do que eu estou acostumado a trabalhar.
Então, não estou totalmente fora da questão, e tá dentro de algoritmo, que também é uma matéria que é uma área que eu gosto muito. Então, eu fui para isso meio que para pegar uma área que eu gosto, né, que eu também amo, e ainda me manter mais ou menos ali na, na, na mira ali da inteligência artificial. Então, esse é um resumo da ópera, assim. Uhum. Eu te perguntei isso, Felipe, porque eu já te conheço há muito tempo, né? A gente trabalhou em várias oportunidades juntos, né? E tudo. Quando o aluno ele tem uma capacidade boa, ele acaba se desafiando em um tema que às vezes ele não domina, né? E não está errado em fazer isso, né? Mas você sabe que você vai ter que pagar o overhead, né? Tem uma taxa para se pagar aí, que é o estudo que você vai ter que empregar, né? Então, uma área técnica como essa que você escolheu aí, um tema bastante interessante, vai requerer naturalmente uma quantidade de estudo e tudo, e você vai ter que dimensionar, como o John já destacou aí, no seu calendário, para que você consiga. Capacidade técnica você tem, né? Mas não é só técnica, né? Tem a questão da agenda, do tempo e tudo convergir. Então, se organize aí para você dar conta, né? Se você puder abrir o texto, Felipe, eu vou te passando algumas dicas. E é muito preciso que você tenha um cuidado, um carinho com essa redação desse texto, porque quando você vai para uma área técnica como essa, a redação faz muita diferença. Porque senão já não é fácil. Se ela não for uma redação clara, aí fica inteligível para quem não conhece da área, e para quem conhece, vai ficar meio perdido pelas confusões potenciais, né? Então, eu vou pedir para você ter um cuidado, um carinho com essa redação aí. Você separe até um tempo para ao longo do semestre, não deixe acumular lá para o final para você fazer uma escrita logo, não, porque muita coisa dá para você fazer, mesmo sem o apoio ainda do seu orientador, no sentido de privilegiar o seu texto em termos de clareza, de redação e tudo, né? Então, por exemplo, logo na segunda página aí, ó, você vê que é coisa assim de. Falta mesmo só de sentar e fazer. Dá para segunda página mesmo, já foi longe, segunda página mesmo. Segunda Quando eu página. enjoado, exatamente. Aí, ó, aí, desce um pouquinho mais, ó, você vai ver. Você botou aí orientador, adicionar. Você terá um orientador no seu trabalho? Não tive um orientador. Então, só tira isso, tá vendo? Então é uma coisa que fica uma pequena sujeira e a parte do texto que é bom de fazer certo logo de primeiro, porque a gente não volta mais para aí nunca. Aí é o tipo de coisa que bobear fica, tá certo? Então, dá uma passada com muito carinho de olho. Eu só peguei um exemplo para destacar aqui, você tem que passar ali o scanner devagarzinho, com muita paciência em todos os pontos, né? Lá no seu resumo, outra coisa que você vai fazer a redação, tomar cuidado para evitar repetição de tema dentro do mesmo parágrafo, né? Dentro da mesma oração e tudo, né? Então você fala que você vai. Eu tenho uma parte que está aqui, para estruturar a estrutura. Tá vendo? Ó? Logo depois de DPLL, para estruturar a estrutura, tá vendo? Então, esse trabalho você vai propor, a proposta também está logo na primeira oração. Então, essa repetição de termos aí não ajuda muito a leitura. Eu peguei mais também um exemplo aí para você poder pegar isso ao longo do texto, né? Você tirou o abstract, eu não sei porquê, né? Tem que se seguir ao resumo, dá uma olhada porque você deve ter comentado aí o arquivo e tudo, para você traduzir seu exemplo. Esse a gente retirou, foi uma decisão mesmo de retirar do TCC1, pelo menos conversando com o Bruno, a gente não achou necessário agora, porque o abstract seria apenas a tradução do resumo, né? Então... Isso, exatamente. Eu só destaco, eu até entendo, Felipe, mas quando a gente faz esses comentários, como eu falei, é uma parte que a gente não costuma voltar muito, né? Você pode se esquecer de tirar esse comentário e fazer. Então, só para até você vai olhar essa gravação depois, né, você se recordar disso, que é preciso descomentar em algum momento para que você possa trabalhar nele, né? Ao longo do texto inteiro, Felipe, quando você já termos estrangeiros, é de bom tom que você coloca eles em itálico, né? E você tem muitos aí na lista de abreviaturas simples, pode parar aí que você vai ver aí. Boas partes dessas siglas são em inglês, né? Então seria legal, claro que não na DPLL, que são nomes próprios, né? Mas nas outras aí caberia o uso do itálico, né? E eu fiquei curioso porque a sua lista de símbolos é exatamente igual à sua de siglas, tá vendo? Sim. Ficou exatamente uma repetição, não sei se é erro de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se você não tiver símbolos que você acha que mereça o destaque, você pode omitir a lista, né? Mas eu vi que ao longo do seu trabalho você tem alguns símbolos aí que é o caso aí. É símbolo mesmo, sigla fica numa, símbolo na outra, né? Muito bem, aqui, questão de redação, concordância, lá no parágrafo 1 da introdução, olha só. Você vê que é bobeirinha, mas não, prestar atenção. Amplie para a gente, por favor, tá vendo? E com base nesse fato, os cientistas da computação conseguem. Aí. Aqui. Exatamente. Aí logo embaixo, depois da referência, e com base nesse fato, os cientistas da computação conseguem. Isso aí, ó. Com base. Nesse fato, o cientista não consegue. Então o verbo está no plural, o sujeito está no singular. Então, toma cuidado aí com essas coisas aqui. Tem ao longo do texto, de novo, ilustrando para você entender o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu acho que a sua introdução pode ser um pouco melhor trabalhada, você tem um contexto um pouco mais amplo aí, isolar os objetivos específicos aí
objetivo geral, né, para que fique mais claro para o seu leitor, porque é uma parte que vai pontuar aí a ideia do seu trabalho, né? Então, acho que vale a pena valorizar aí essas coisas. E você até fez isso melhor na apresentação do que no texto, né? Continuando aqui, eu quis, no capítulo 2, aí é um capítulo que eu vou te dar bastante dica, Felipe, porque, de novo, é onde começa a redação técnica do seu trabalho, né? Você já começa a definir a lógica booleana por meio de uma estrutura algébrica, né? Já que você dá um conjunto ali, tá vendo, de operações, os dois símbolos, né? Chama ele de B, a verdade, né? Então, essa não é uma definição muito óbvia de você deduzir só dessa notação, né? Você dá até uma referência e tudo, mas como o seu trabalho é fortemente baseado na lógica booleana, é um caso que vale a pena ter a definição no seu trabalho e não numa referência. Não é um tema acessório, né? Então, essa definição de lógica booleana aí, ela é bom ela ser feita com mais cuidado, né? Eu vou até te dar uma informação interessante, não tem nada a ver com o seu trabalho, não precisa adicionar, Felipe, até porque eu estava lendo isso recentemente, curiosamente, né? Que em um certo momento da história aí, no início do século passado, finzinho do século, nos anos 1800, começo de 1900, a matemática está muito em busca dessa questão do reducionismo, né? De axiomatizar a matemática, tem o princípio da matemática aí do Rousseau, que faz um trabalho gigantesco nesse sentido, e até que veio a teoria do Galois, confuso matemático do Gödel e do Turing, para a questão da computabilidade não e tudo. Então, nessa busca de redutibilidade, o Sheffield fez um trabalho excelente e mostrou que a lógica booleana, na verdade, é só de um símbolo. Dá para fazer com um só. O 3 é uma redução boa, mas dá para fazer exatamente com que no momento você explica que esses 3 são suficientes, de fato são, e se for para redução mesmo, dá para fazer com um, né? Então é interessante para você ver como é que é uma coisa simples como essa, como a lógica booleana, que a gente intui muito sobre ela, mas ela tem uma formalização, né? Claro, você não vai entrar na de Sheffield porque não é o caso do seu trabalho, mas essa com os 3 básicos aí, eu acho que vale a pena você fazer com um pouquinho mais de calma. Por exemplo, olha só, continuando aqui, ó. Você usa a palavra fórmula no seu trabalho inteiro, um termo que você usa, inclusive, no exemplo do John Dewey, você está usando fórmula para fórmula matemática, que seria uma equação de fato, e fórmula no sentido de lógica booleana. E pode ser que na literatura que você leu, use esse termo fórmula, né? Eu não estou acostumado com ele em lógica booleana. Então, para que não gere essa dúvida no leitor, é bom que você defina o que é uma fórmula, né? Que você usa os dois, ó, tá vendo? Toda proporção lógica atende aos seguintes axiomas. Aí você começa uma fórmula, você fala que uma proposição, e depois você nem cita proposição nos princípios, você usa fórmula de novo, tá vendo? E, de novo, o que é uma proposição, Felipe? Você sabe me dizer o que é uma proposição? Definir uma proposição? Tem uma definição recursiva, né? Tem as proposições compostas, a simples, enfim, a simples ela é seria o que a gente chama ali de literal, né? A variável pode aparecer, no caso da booleana, né? A variável pode aparecer negada ou não, né? É a entidade principal, é onde vai ter o valor ali, verdadeiro ou falso. Então tem que tomar um cuidado, Felipe, tá vendo? Essa é a dificuldade. Se você conseguisse, eu ia ficar surpreso se você conseguisse definir proposição para mim, não porque você não saiba, mas porque proposição não tem definição. No sistema da lógica booleana, a proposição dos seus termos primitivos, né? São 3, a proposição verdadeira e falsa. Então, esses 3 termos não têm definição, não se define nem verdadeiro, nem falso, nem proposição. Na lógica, na formulação da lógica axiomática que você está propondo aí com aquela sua definição que eu destaquei agora há pouco. Então, aí, quando você dá os 2 axiomas fundamentais, o axioma esses 2 funcionam exatamente para você relacionar, porque você não sabe o que é proposição verdadeira ou falsa, mas sabe como eles se relacionam. Cada proposição ou é verdadeira ou falsa, e não há um terceiro valor quanto a isso, né? Então, na verdade, os axiomas antecedem qualquer outra coisa, né? Você não pode falar de proposição simples compostas antes desses axiomas aí, porque esse é o fundamento da coisa toda. 3 termos primitivos, 2 axiomas fundamentais, tem outros, entre os axiomas, os que definem os conectivos lógicos, né? Mas a coisa toda é essa. Então, quando você fala fórmula, eu estou com a percepção, posso estar enganado, você está usando fórmula no contexto de proposição composta. Sim, sim. Então, tem que deixar... Eu acho que talvez seja melhor usar o termo proposição, ou na verdade, talvez, até mais preciso, até anotei aqui, até botei aqui fórmula, botei uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É uma expressão onde as variáveis, a princípio, não têm valores, tem só uma relação entre elas, e a partir do momento que você passa os valores para essas variáveis, ela pode se tornar uma proposição, ou seja, ela assume um valor verdadeiro ou falso. Então, talvez, o que você está chamando de fórmula seja a sentença aberta. De novo, como eu falei, usar os termos corretos ajuda muito, e, claro, para o leitor que não conhece, é preciso que eles sejam definidos, e você usar eles consistentemente ao longo do trabalho facilita a leitura. Tá certo? Então, se você usar termos mais informais, você acaba complicando um pouquinho a leitura, né? Então, esse é no sentido que... lá nas proporções simples, logo lá abaixo, você usa variáveis simples, usa a notação matemática, que eu digo em matemática de LaTeX mesmo, você botou variáveis ali, P, Q e R
nas letras romanas aí do texto, lá na segunda linha, do 2.1. Aí PQR usa a notação matemática, você usou aí. Agora XI, PI e RI, para separar, não bota esse no meio da notação matemática, não, porque isso é texto, né? Então você bota matemática para os dois primeiros, bota texto romano, depois matemática. Aconteceu isso embaixo nas maiúsculas também. Para você tomar, eu até botei aqui a observação 12, tomar cuidado com o modo de matemática do LaTeX. Ele é um pouco manhoso, mas à medida que você vai redigindo, vai pegando mais ou menos o jeito, né? Aí lá no CNF, quando você define a forma CNF, eu já li essa formulação da CNF, eu confesso que eu não lembro, e você usou um termo aqui que é qualquer expressão lógica, e tá vendo? Aqui você já usando a expressão, que talvez o que seria a expressão lógica? A sentença aberta, uma proporção composta? Pode ser reduzida a uma expressão CNF, né? Mas não é isso, não. O reduzido que eu quero outra, porque tem dois, é da segunda linha. As fórmulas CNF possuem um número reduzido de operadores. Esse reduzido aí seria reduzido em que sentido, Felipe? É mínimo? No sentido que em Reduzido relação ao quê? Ficou faltando isso, né? Mas no sentido de que reduzido aos operadores lógicos, você não é a observando a lógica quantidade de símbolos geral. que aparece. É somente esses três. Os tipos de símbolos que aparecem, só vai aparecer esses três símbolos, independente da quantidade. Então, tá vendo? Eu fiquei com a impressão que era uma expressão que você minimiza o número de conectivos para expressar isso aí, porque eu já estava assumindo pela sua definição que só vão aparecer esses três conectivos no seu trabalho, né? Eu não estava imaginando que fosse em relação aos conectivos, né? Porque ficou meio implícito pela sua definição, né? Então, talvez é melhor botar na redação a fórmula CNF se aparece apenas três conectivos, que forma a base, né? Que você escolheu aí para seu sistema. Eu fiquei com essa dúvida. Então, na linha, depois eu falei que você chamou de fórmula o que seria uma equação, e é bom chamar de equação justamente porque você está usando fórmula já com outro significado, né? E geralmente a gente usa equação mesmo, em vez de fórmula, né? Porque nem sempre é uma fórmula, de fato, né? Então, aí logo abaixo, você na segunda, no 2.2, você está usando cláusula, né? Isso é tipo de estudo de software, né? Você está acostumado a nomear variáveis, mas em notação matemática a gente dá um nome a uma variável mesmo aí, né? Uma letra, duas no máximo, uma letra com um subíndice, um superíndice, e depois fala isso aqui representa uma cláusula, entendeu? Um C, uma letra grega, sei lá, o que a literatura usar com mais frequência. Tá certo? Muito bem. Aí na 2.3, você chamou ela de figura. Tá vendo? Ó? Como na figura 2.3. Ó. E não é uma figura, né? Esse seria mais provavelmente em algum ponto ela foi. Eu acho que deve ter sido isso o problema. Você fala que ela, onde a constante m representa o número de cláusulas, a constante n representa o número de proporções, só que na 2.3 não tem m maiúsculo nem tem n maiúsculo. Tá vendo? Então, ou você troca lá em cima ou troca aí embaixo. Não tá batendo a sua descrição, né? Muito bem. Aí o que acontece? Lá na parte 20, você vê que eu vou fazendo anotações, eu vou fazer a leitura cronológica e vou fazendo anotações. Depois eu descobri essa resposta, mas, de novo, uma vez eu ouvi uma pessoa falar, achei tão legal, né? Falou que texto científico ele é o oposto de um seriado interessante. Ele não é para ter surpresa nenhuma. Você não guarda nenhum plot twist aí pro texto. Você revela tudo às caras, né? Então, quando você define no 3.1, desce um pouquinho. 3.1 já, Felipe. No 3.1 aí, ó. Exatamente. Você fala que a linha vai ter o formato P, CNF, VC. Aí você define logo a seguir o V e o C. E não fala o que é o P e o CNF, né? Aí eu fiquei sem saber se representava uma variável, alguma coisa, e me pareceu, pelo exemplo que você dá logo abaixo, daí seriam como fosse um número mágico em alguns arquivos. É para dizer que é o formato dele. Sim. É porque o de Max, ele não é só... o de Max CNF é para CNF, mas o formato de Max ele também tem... você pode expressar fórmulas não CNF ali também. Então, ali, quando você quer colocar dessa forma, em vez de CNF, vai estar a string SAT ali, que é o formato que eles chamam de MaxSat. Então, é por isso que eu acho tem que vale essa justificativa, né? Porque na nota, volta lá, só para você entender porque eu tô. Não é injustiça minha, porque eu falei que a gente tenta, quando a coisa não é dita, a gente tenta deduzir. Como eles estão, né, usando essa notação de matemática, para mim, me parecia que fosse uma variável, né? Pelo menos o P fosse, né? O CNF eu até desconfiei dele, porque tem 3 letras assim, não é muito normal ser variável. Mas o P podia ser uma variável, né? Assumir algum valor especial e tudo. Agora, se são ali indicadores de formato, como você já achou as outras duas, explica essas duas aí também, né? Acho que vale a pena. No código, você botou ele como figura. Usa tem duas bibliotecas boas para botar código. Eu, particularmente, tenho usado o Myted, né? E usar o Pygament do Python para inserir código, porque você inserindo como código aí, você tem algumas vantagens, né?
em relação a fazer cópia de figura, né? Você precisa alterar isso aí, você vai ter que fotografar de novo, cortar de novo, inserir de novo, e se for código, você edita direto dentro do texto, né? Então fica a sugestão aí de trocar essa figura para código mesmo, né? Eu não entendi muito bem, Felipe, acho que vale a pena aí no 3.2 a definição de estado crítico. Para mim, a redação fica um pouco confuso, o que vem exatamente a ser um estado crítico, né? Dá uma olhadinha depois, se dá uma redação aí um pouco mais cuidadosa. E no 2.3, aí, no 2.3 não, 23 aqui, quando você começou a descrever a busca, eu fiquei com a impressão, nesse momento, que ela tem uma semelhança grande com o backtracking, o Felipe. Aí sim, lá para frente, uma das suas funções se chama backtracking, né? Aí, de novo, é uma surpresa. Eu falei, eu acho que isso aqui tá com cara de backtracking. É como se eu estivesse vendo um filme de mistério. Eu tô suspeitando dessa busca aí. Essa busca tá com jeitinho de backtracking, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não era backtracking mesmo. Porque você fala justamente de avançar na busca em profundidade, de você retornar, né? De fazer esse processo aí todo, de retrocesso e tudo. Eu falei, isso aqui pode ser que não seja, né? Eu até perguntar, se não fosse, o que ela se assemelharia e não no backtrack, né? Então, dá o nome certo para o boi um pouco antes, de novo, vai beneficiar a leitura, né? Nesse ponto, eu até insisti em não colocar backtracking, porque é um backtracking efetivamente por definição, uma busca por profundidade, eu até citei isso lá no... Isso, por profundidade você citou, né? Mas o problema é que a forma que geralmente a gente aprende busca tem diferenças na forma que a gente aprende a busca por profundidade. O problema não é na definição, a definição está certa, mas o jeito que a gente aprende geralmente fica complicado depois de diferenciar, porque, por exemplo, nas escolhas das variáveis, eu posso em um ramo escolher a variável A, depois a B, depois a C, e no outro ramo escolher a A, E e F, por exemplo. Então, igual o John comentou ali, para quem está lendo, já não ir com a mentalidade, não, é uma busca por profundidade, eu conheço, e aí a hora que vê essa coisa e falar assim, não é uma busca por profundidade, eu tentei me conter em não colocar com essa definição. Mas se não for exatamente o termo, pelo menos você fala que é uma variante e dá um nome que você, o que tenha na literatura, ou que você mesmo escolha, né? Para que, como eu falei, usando o nome em vez de você ficar usando termos imprecisos, aí tira essas confusões, né? Porque, de fato, na definição de busca profundidade, Felipe, ele não implica a ordem de visitação dos filhos, não. Isso aí a gente faz por convenção, porque a gente usa alguma estrutura de dados aí para fazer isso para a gente e acaba usando geralmente a ordem lexicográfica, quando é o caso, mas não há essa implicação, não, de ordem de visitação dos filhos, tá? Mas, seguindo adiante, no algoritmo 1, que o John até comentou sobre isso com você, eu tinha algumas dúvidas, que você usou um delta, né, para você representar. Isso seria porque você fala da representação como conjunto, né, das condições. Sim. Aí, a partir do momento, se delta representar um conjunto, a condição do segundo if fica confusa. Vou te explicar por quê. Porque eu entendi lá, depois na sua execução, que você usa o conjunto vazio para significar uma condição que não pode ser mais ser satisfeita, né? Então, aí não tem como progredir mais e, por isso, você retorna unsat. Só que, na teoria de conjuntos, essa expressão vazio pertence ao conjunto, ela é sempre verdadeira, porque na teoria dos conjuntos, todo conjunto vazio é sempre pertencente a isso. Então, seria melhor você usar um símbolo para sinalizar essa situação, em termos de grafia matemática mesmo. Né? Na prática, no código lá vai ser um set com size 0, uma estrutura de dados qualquer com tamanho vazio, empty, para você, né? Mas em notação matemática, o vazio sempre pertence a qualquer conjunto, por definição. Então, aí seria sempre verdadeiro. Então, cuidado com essa... Como eu te falei, eu estou observando todos esses pequenos pontos, mas é porque, de novo, notação técnica é muito... um assunto técnico assim demanda uma escrita muito cuidadosa, né? Acho que essa altura do... Eu já estou no ponto 25, já acabando aqui, mas para você entender como é que essas coisas afetam a leitura, né? E a redação. E outra, agora em engenharia de software, Felipe, você retorna SAT, unsat, retorna L união U, VI, L união não VI. O retorno é de que tipo? Qual o tipo de dado desse algoritmo? O retorno dele é um booleano, SAT, unsat, ele é um conjunto. Então, você vê que a redação do algoritmo está carecendo aí de uma consistência de retorno, né? O meu compilador mental deu pau no tipo de retorno. Eu tentei deduzir o tipo de retorno e não satisfez aí nenhum nem outro, né? Então, eu imagino que ele está precisando fazer um processo recursivo, imagino eu, né? De usar esse novo conjunto para seguir adiante, não retornar de fato, né? Então, já que você vai, segundo a sugestão do John, dar uma trabalhada nesse algoritmo, atente também ao tipo de retorno. Tanto é que em pseudocódigo é bom a gente botar input. O que eu espero como entrada? Output, para a gente saber, esse algoritmo é um algoritmo de decisão, ele diz que é satisfatível ou não, né? Então, a saída é booleana. Não, eu vou dar os valores que correspondem à satisfabilidade quando houver, o vazio se não houver, mas deixar claro qual é o retorno esperado.
Sigamos adiante. Aí, em título de sugestão, acho que isso, inclusive, vai lá para a sua introdução, Felipe, falar sobre heurística, algoritmos de NP e tudo, que tem uma relação direta com esse trabalho, tema importante, tema interessante, então acho que vale a pena trazer essa discussão um pouquinho na justificativa e um pouquinho também na fundamentação teórica, tá? Eu acho que vale a pena, você veio com o Bruno até onde cabe, mas eu acho que valeria a pena, né? A parte das referências numéricas o John já destacou, né? Que às vezes fala como em 2, como em 3, como em 5, e é bom você botar o elemento. Elementos de código que você tiver, quando você botar as funções que eu falei lá, basta você botar elas em itálico. Se você tiver usar o MyTend, tem o MyTend inline, né? Que já bota, já também da linguagem que você está usando e tudo, como referência, ele até colore, né? Mas é bom botar a fonte monoespaçada para elementos de código e comandos que ajuda a diferenciar na leitura, né? Lá, agora, na parte do retrocesso, que eu fiquei interessado também, Felipe, você fala que vai usar uma pilha, né? Você nem usou o termo pilha, você usou LIFO, né? Mas você vai usar uma pilha para poder fazer esse processo, né? Que em algum momento você tem que retornar, né? E procura LIFO aí que você vai cair exatamente no lugar que eu estou te falando, né? Na redação. Aqui. Exatamente. Então, você vai manter uma estrutura LIFO para registrar as decisões, né? Que vai permitir justamente, porque ela é LIFO, que você possa voltar até um determinado momento. Geralmente, quando a gente implementa o backtracking recursivamente, isso acontece com a pilha da recursão, né? Mas dá para fazer também direto com a pilha explícita. Qual é a ideia aí? Você vai usar ela explícita ou implicitamente? Então, a forma mais performática, vamos dizer assim, de implementar... Opa, teve um problema aqui no fone. Ainda estão me ouvindo? Então, estamos sim. Pode continuar. Tá. A forma mais performática de implementar é tendo uma pilha explícita e modificar ela, o estado dela, durante a execução do algoritmo. Então, a implementação final, a ideia é que ela seja uma pilha explícita, não é implícita do processo do sistema operacional ali, da stack de chamada. Perfeito. Então, eu te recomendo, Felipe, se você achar que vale a pena também com o Bruno, já que é uma subseção tão pequena, com um parágrafo só, às vezes você dá com mais 2 parágrafos aí, explicitando essa decisão, né? Que você não vai fazer recurso, vai fazer. Por isso que é essa estrutura explicitamente, não implicitamente, tá? Agora eu fiquei com outra dúvida interessante, Felipe. Como é que vai ser essa integração dos módulos? Eu vi, pelo que eu entendi na leitura do seu texto, que a pessoa teria que usar a sua biblioteca, importar ela, né? E você vai ter ali na interface alguns buracos, entre aspas, onde é que a pessoa customiza as suas implementações, né? Então eu fiquei com essa dúvida. É exatamente isso que eu entendi ou eu entendi errado? A pessoa teria que implementar essas assim, interfaces aí que estão pendentes, aí que estão em aberto para customização? Como é que é isso? Vai ter uma implementação default por meio de herança? Qual é o mecanismo aí, na verdade, concreto de extensão desses módulos aí, os módulos cinzas lá da sua figura? Tá, ainda não tá fechado, mas a ideia atual não vai ser herança, a gente está trabalhando eu vou procurar trabalhar em C inicialmente. Ok. A gente vai implementar as interfaces, elas têm que ser implementadas pelo usuário. Eu espero que pelo menos implementar algumas interfaces padrão, como por exemplo heurística randômica, ou uma heurística mais conhecida, para deixar o usuário testar apenas o que ele quer modificar, ou às vezes se ele quer fazer um benchmark, ele já tem aquilo ali na mão. Então, vai ter uma parte oferecida, um código oferecido ali, mas assim, o usuário vai poder criar isso. E a forma que ele vai poder implementar, por enquanto, estou trabalhando com a possibilidade de ponteiros de função em C, mas eu não tenho... enfim, a interface, a API ainda não está definida. Isso é uma coisa que eu ainda preciso explorar. Qual é a melhor forma de fazer isso em C e tudo mais. Enfim, eu quero fazer em C tanto porque é mais fácil de fazer bind em outras linguagens e tal, e também é mais fácil de eu controlar a memória do programa ali dentro. Então, é a justificativa aí da implementação e como eu estou pensando fazer ela no momento. Maravilha, Felipe. Eu vou me atrever a te dar uma sugestão, então. Até a próxima pergunta era qual a linguagem, que era uma coisa que eu senti falta no seu texto, né? Você ainda não tinha me dado esse retorno, né? Sendo a linguagem C, eu recomendaria que você fizesse, Felipe, a avaliação da possibilidade de usar um estrutura de plugins, onde a pessoa pudesse compilar e fazer isso aí, transformar uma biblioteca dinâmica, e você carregar e botar no diretório, e de repente tem um arquivo de config aí, só para indicar os ponteiros, para que você tenha o seu core ali todo já pré-compilado, já numa biblioteca que não precisa mais ser compilada, e que
você possa mudar dinamicamente ali, apontando para determinados plugins essas funções, né? Aí você vai ter que fazer, você está pensando aí, você vai ter que ter uma interface muito definida, que é crítica no seu trabalho, né? Uma boa interface para a comunicação entre os módulos, a pessoa implementaria essa interface, essa função, exportaria ele na biblioteca dinâmica dele, e você conseguiria fazer por carga dinâmica aí quais seriam as bibliotecas que fariam aquilo, né? Então é um jeito diferente, que o pessoal está muito acostumado com herança, com orientação a objeto, né? Mas é o jeito que a gente fazia no passado, né? O Bruno sabe isso muito melhor do que eu, né? Você fazia isso daí. Inclusive, nos primeiros cursos de EAD que eu fazia, Bruno, a gente fazia logo na primeira semana, o pessoal já não gostava muito, mas eu fazia uma calculadora com as operações aritméticas básicas, mas cada a operação era feita em um plugin, né? Então, era justamente para ilustrar essa questão dos plugins. Então, você enchia um diretório de operações ali, então ele exportava qual o símbolo da operação, se ela era binária, era unária, e realizava aquela conta, dizia que a operação estava disponível. Eu acho que você pode ir por um caminho desse, porque dá uma flexibilidade muito grande, Felipe. E não é tão mais difícil de fazer do que as outras alternativas, né? Então, fica a sugestão para você. Se você quiser esse esqueleto básico da calculadora, acho que eu tenho isso até hoje, né? Pelo menos para te dar uma direção inicial, depois faz uma coisa mais robusta, né? Para finalizar, estamos já nos 3 últimos pontos. O Bruno deve estar arrependido de já ter me chamado, né? Um fala que nem da cobra. Nem a pau, não arrependi de nada. O cronograma é factível, Felipe. Eu fiquei com a percepção, John, também, que você pode ter um cronograma apertado, né? E eu vou te falar, eu gostaria muito que você terminasse isso nesse sentido, né, de fazer uma API interessante aí, extensiva, essa parte da engenharia de software aí, porque, como o John já bem destacou, isso seria um trabalho muito legal, porque para testar essas várias heurísticas, eu vou te falar porque eu estou fazendo trabalho, tem algum tempo já com o professor Filomeno, né, e em um momento eu te falar, chega, Filomeno, agora é engenharia de software, a gente faz trabalho de engenharia elétrica e matemática. Eu pedi para ele, eu preciso de 3 semanas aqui, porque tá uma bagunça. Toda vez que a gente faz uma variação no algoritmo, copia a base de novo, faz uma pequena modificação, aí para testar um aqui, você roda de um jeito, roda do outro, aí pega os arquivos. Não, para com isso aí. Uniformizamos e hoje eu fiz exatamente isso. Hoje, para a gente fazer um novo experimento, eu só modifico o arquivo de parâmetros. E quando eu quero botar um novo algoritmo, uma variação, eu boto um módulo extra feito em Python, né? Mas agora está tudo separado. Então, é esse benefício do estudo da engenharia de software, que eu acho que você tem que destacar nesse trabalho aí, inclusive na redação do texto. Você sabe muito em engenharia de software e beneficiar isso para dar um pouco mais de trabalho, mas com estrutura sólida, bem montada. E tem essa questão você vai trazer a flexibilidade que você está propondo, que é, como eu já destaquei inicialmente, uma das grandes vantagens do seu trabalho, deixar ele realmente modular, né, no sentido que você possa modificar certas partes sem efetivamente precisar das outras. E você vai sentir que isso não é trivial de fazer. Não é à toa que a gente estuda um curso desse tamanho para fazer isso de uma maneira efetiva, né? E tem todas as questões do acesso da memória e tudo, tanto é que outra pergunta que eu fiz é isso. Que eu entendi na sua proposta que em algumas etapas aí a pessoa vai poder intervir e como você vai passar essa estrutura para a pessoa e como ela vai te devolver é importante, porque mesmo que inadvertidamente ela corrompa essa memória aí, você pode comprometer o programa como um todo, né? Então, se você vai usar uma linguagem estruturada como sei, que te dá a liberdade de alterar a memória quando você tem um ponteiro para ela, então quais seriam as garantias, como é que você faria para se resguardar de potenciais problemas, né, de passar de um ponteiro corrompido, ponteiro nulo, ou que a alteração que a pessoa fez na sua lista encadeada corrompa a sua lista, né? E tem uma coisa importante, Felipe, eu não sei se você vai cair nisso porque você vai para essa direção, mas uma coisa que eu aprendi também sem saber, então eu sou ignorante de tudo mesmo, né? Mas quando você faz um componente dinâmico e você carrega ele no seu problema, você tem um problema muito sério de onde você aloca e onde você desaloca a memória. Você aloca num lugar e vai tentar desalocar no outro, corrompe, né? Então, a depender da circunstância como você montou, essa gerência da memória ela é bastante manhosa, né, de se fazer, para quem não sabe, como era o meu caso, né? Mas você está bem orientado pelo Bruno aí, você talvez não passe pelo mesmo problema que eu passei, né? E, por fim, mais um problema que eu notei justamente na sua apresentação, eu não sei, isso aí o Bruno vai saber me responder se você não souber, mas eu fiquei com, de novo, termos da lógica booleana que eu acho que cabem no seu trabalho. Quando uma expressão, se é que essas expressões de fato são o que eu tinha chamado lá atrás para você de sentenças abertas, as expressões, as proposições compostas que a sua tabela verdade só tem falso, a gente dá o nome para elas de contradições, né? Uma expressão, uma tabela verdade que tem um ou mais verdadeiros são contingências e todos verdadeiros são as tautologias, né? Então, eu não sei se tem relação, me parece que tem, né, com a questão da satabilidade, né, seriam que a expressão não é, a proposição composta não é uma contradição. Eu fiquei com essa percepção. Se for, eu acho que vale a pena trazer essa definição de tautologia, contradição e contingência para o trabalho. Eu acho que é legal, porque amarra com a lógica que fundamenta, né, no fim das contas, mesmo que depois no uso da área se dá outro nome, né, mas na lógica booleana tem já essa classificação das proposições compostas conforme as possibilidades da sua tabela verdade, né? Então fica aí de repente uma coisa para você avaliar se vale ou não vale a pena. Vixe, Mário, 35 pontos. E como eu falo rápido, eu devo ter gastado um por ponto, deve ter ido 35 minutos. Você me perdoa, Bruno? Mas porque eu achei o tema tão interessante e fui fazendo aqui, fui anotando quando eu vi.
Talvez o trabalho com menos página que eu li esse semestre é o que eu mais fiz anotação. Eu só queria, no penúltimo ponto sobre o cronograma, realmente é um cronograma apertado, eu não vou dizer que não. E é óbvio, obviamente esse cronograma aqui ele não vai ser. Eu vou precisar provavelmente dar uma adaptada dele conforme a progressão do trabalho, né? Pode ser alguma coisa ali na atividade 1 de definição que eu vejo depois que, eu preciso arrumar alguma coisa, vou ter que retroceder e tudo mais. Mas assim, a minha ideia até o momento eu tenho um longo termo, assim, o objetivo final da coisa, que eu quero que chegue, eu tenho o objetivo médio e o objetivo crucial. Eu acredito que pelo menos o crucial ali, a estrutura interna e fazer com que ele seja modular e que as pessoas consigam utilizar ele de forma consistente, é factível nesse tempo. E até no texto eu tentei não prometer muito mais que isso. Mas a partir daí, a partir que disso tá consistente e feito, aí eu vou alçar objetivos maiores, né? Igual eu falei lá dos módulos pré-construídos, esse tipo de coisa, tentar colocar isso no escopo, tentar abraçar isso também. Eu acho que você se beneficiaria, Felipe, nesse sentido do cronograma. Você começou ali planejando para o primeiro dia do próximo semestre. O João até falou de não dormir nem nada, mas eu acho que seria até inteligente da sua parte, em termos de planejamento e de organização interna, você separar aí uns 30 minutos diários, se não te atrapalhar, para você ir trabalhando nesse mês agora de dezembro, se você estiver trabalhando principalmente, pega ali intervalo do almoço, uma meia hora você possa se dedicar, que você pode adiantar alguns tópicos de redação, alguns estudos sobre essa questão da interface, que isso vai quando o semestre estiver correndo, com disciplina e tudo, aí que vai ficar mais apertado, você vai ter um benefício, né? Então, eu escarei o começo da execução dessas suas atividades aí já para agora. Então, pega uma coisa, tira uma meia hora por dia e outra. Você trabalhar 10, 15 minutos por dia é muito benéfico, Felipe, porque a nossa cabeça vai acostumando com aquele tema ali, você vai se familiarizando e tudo, porque às vezes você fala, não, meio de semana para mim está apertado, eu vou fazer 5 horas no domingo. Às vezes você rende menos para você 5 horas no domingo do que 15 minutos na semana todo dia. Então, há um benefício muito grande. Quando eu tocava piano, eu aprendi isso. Eu comecei a usar piano clássico, eu não tinha tempo para estudar no meio da semana, então chegava no sábado e domingo, eu tocava 6, 8 horas, né? Chegava na segunda-feira, na hora de apresentar para o professor, eu errava tudo, adiantava o tempo, errava as notas, e aí eu recebi essa lição e foi muito útil. Quando eu tocava 5, 10, 15 minutos por dia, Felipe, chegava lá e não errava nada, porque dava tempo da memória muscular, memória auditiva, visual e internacionalizar aquilo. Então, você tem um tema bastante interessante, sofisticado e que demanda maturação. Então, se você conviver com ele diariamente, vai ser muito benéfico. Tenta fazer 10, 15, meia hora por dia, você vai ver os benefícios que eu estou te falando, e a gente certamente vai ver isso também na conclusão do seu trabalho. Agora, se você deixar acumular, fazer períodos grandes, até você lembrar o que você estava fazendo, onde você parou, o que estava pendente, isso aí é um overhead grande e muito cansativo, né? Porque o esforço mental para fazer isso aqui é grande. Então, depois, você tem reservado 5 horas para fazer, depois de 2h30 você vai estar morto, e as outras 2h30, se você continuar, vai ser de pouco produção, né? Tenta se organizar aí para você fazer um bom trabalho, porque as expectativas são grandes, o trabalho é interessante, eu acho que vai ser aí, com certeza, o primeiro de muitos trabalhos interessantes nessa área aí. E você tem capacidade para isso, porque eu te conheço, né? Mas, de novo, se a gente não se organizar assim, a capacidade não floresce, né? A organização talvez é a grande lição que a geração de vocês precisa aprender, né? Vocês têm muita mais capacidade que a minha geração, mas gerencia o tempo muito mal, e, infelizmente, não rende o que poderia por desorganização só, né? Tá certo? Não se organize, meu jovem. Para me fechar minha participação com esse conselho aí de amigo. Se organize. Beleza, obrigado, professor. É isso, meu amigo Bruno. Desculpa mais uma vez. Obrigado pelo convite. Gostei muito do tema aqui do trabalho, como você viu, né? Acabei me empolgando aqui, falando mais do que deveria. Perdi ao John também, que está ouvindo meu papo todo esse tempo todo aí com a pequenininha do lado. Não, que isso. Obrigado, Edson. Muito, muito ótima as suas considerações. Acho importante. Anotei algumas coisas aqui, o Felipe também. Depois a gente espera o seu texto corrigido. Mas queria falar só algumas coisas antes da gente passar para a discussão, Edson. É que esse trabalho ele está bem dentro da área de inteligência artificial também. Só resgatando o que você falou lá no início, né? Porque essa área de lógica, ela fica bem dentro da área de IA, que é a nossa IA, que o pessoal chama de IA clássica hoje em dia. Então, se você pega aqueles problemas... Não sei se você já chegou a dar uma folhada no livro do Russell e Norvig, que é da inteligência artificial. Não, ainda não, Bruno. Tá no backlog.
Eu tenho ele aqui. Então, boa parte do tempo você vai ver que ele gasta explicando lógica, o problema de Wumpus. Já teve até probleminhas de maratona parecido com o mundo de Wumpus. E depois chega na parte de planejamento, né? Então, a parte de planejamento, que é justamente, acho que o filé mignon dessa parte da IA simbólica, porque você justamente define um mundo com o seu estado inicial, o seu estado final, e você define quais são os planos de ações que você tem que seguir para alcançar o seu objetivo, né? Então, hoje, aquelas rovers da NASA que estão em Marte, ou alguns satélites que estão orbitando, só para falar dos que são mais tecnológicos, né, eles rodam esse tipo de operação. E o que acontece? No planejador, ele acaba, que é um problema P-Space, ele acaba gerando uma instância SAT, uma fórmula lógica SAT, para rodar num solver. E o solver executa aquela fórmula. Quando ele encontra uma fórmula que é satisfatível, significa que nós temos um plano de ação que é válido, que sai do estado inicial e chega no seu estado final, né? Então, esse foi um grande avanço que a gente teve em IA desde 2006, quando surgiu isso, mas isso tudo surgiu porque um português, olha só, né, um português, o João da Silva, criou um retrocesso não cronológico, e é por isso que o Felipe, ele vai usar na estrutura dele de backtracking uma pilha, que ele consegue controlar a pilha, porque de vez em quando a gente vai voltar N níveis no processo de busca, ao invés de voltar um nível só, né? Então, sim, que seria a automática da pilha de execução, agora entendi. Daí a gente consegue voltar uma quantidade grande de níveis, e essa mudança que o João da Silva fez, o professor João da Silva fez, lá no início dos anos 2000, foi o que trouxe a área de IA, de SAT, para um novo patamar, e a gente conseguiu usar ela de maneira consistente em problemas reais, né? São problemas grandes. Então, essa é uma parte. Então, a gente, onde eu atuo e onde eu estou colocando os meninos para brincar, na parte mais de baixo, alguns até ficam um pouco chateados. Pô, mas como que eu mexer nisso aqui vai levar uma navezinha para Marte e ela vai andar autonomamente, né? Pois é. lá atrás que a coisa acontece. Então, essa é a parte 3, só contando um pouco da parte de SAT, né? Perfeito, excelente. Então, eu acho que eu ia sugerir para os membros aqui da plateia falarem alguma coisa, mas acho que o pessoal foi embora, né? O Lucas até entrou rapidinho e já desistiram. Não, depois da minha falação, eles falaram, tô doido, vamos pra... Então, eu vou encerrar a gravação aqui, porque a gente não precisa mais gravar nesse ponto. Espera aí que eu só tenho que achar o botão aqui para a gravação.